Eu vou realizar uma demonstração sobre a ação da força magnética. Pensem comigo. Se eu tenho um campo gravitacional, eu tenho a ação da força da gravidade. Se eu tenho um campo elétrico, eu tenho a ação da força elétrica. Se eu tenho um campo magnético, eu tenho a ação da força magnética. Esse assunto é fascinante, mas nos dias de hoje fica muito difícil pensar que esse assunto é realmente fascinante. Eu estou falando de uma época, 1830, 1840, 1850, nós temos aí Faraday, Biot, Savart, Ampère, Henry. E o Brasil? Como é que nós estávamos nessa época? Não tínhamos luz elétrica. Ainda tínhamos escravidão no Brasil. Esse assunto é fascinante, porque nos dias de hoje nós temos vários equipamentos que funcionam à base do eletromagnetismo. Vou ler um trecho aqui do livro do Alberto Gaspar. Força sobre condutores percorridos por corrente elétrica. Se há interação entre campo magnético e partículas portadoras de carga elétrica, há interação entre campo magnético e um condutor percorrido por corrente elétrica, pois a corrente elétrica é constituída pelo movimento de portadores de carga elétrica. Um condutor mergulhado, imerso num campo magnético uniforme, percorrido por uma corrente elétrica, estaremos percebendo aí a ação da força magnética. No meu circuito, a corrente elétrica passando pelo condutor, criando um campo magnético, como poderá ser visualizado por essa bússola. Acompanhe então o movimento da agulha da bússola. Ela está direcionada para cá. Agora direcionada para lá. E finalmente direcionada para lá. Inverti o sentido da corrente elétrica. Parece que não aconteceu nada com a agulha da bússola. A agulha da bússola continuou apontando para lá. Vamos acompanhar. A agulha da bússola está apontando para lá. E a agulha da bússola está apontando para cá. Então a corrente elétrica que passou por esse fio criou um campo magnético indicado pela agulha da bússola. Observem esse meu circuito aqui. Então, o campo magnético ficou indicado para fora e o campo magnético ficou indicado para dentro. Então agora eu vou realizar a demonstração da ação da força magnética. O ideal seria vocês estarem aqui, olhando bem de perto e manipulando o aparelho. Mas como isso não é possível, eu tentei aproximar a câmera o melhor que eu pude para que vocês pudessem estar o mais próximo possível aqui do equipamento. Então, esse é o meu condutor de cobre. Por ele vai passar a corrente elétrica. Vou ligar aqui o regulador de voltagem. Teremos uma corrente elétrica
passando por esse condutor de cobre. E esse trecho, esse pedaço que está aqui, esse trecho aqui, ele vai ficar dentro de um campo magnético uniforme. Então a corrente elétrica que vai passar por esse condutor vai criar um campo magnético, como já foi demonstrado. E esse condutor, ele vai estar inserido dentro de um campo magnético uniforme. Esse ímã tem um campo magnético que eu vou poder mostrar através desses pregos. Então, as linhas do campo magnético, elas fazem isso aqui. Do outro lado, as linhas também estão fazendo isso. Mas perceba, ó. Então aqui fora, as linhas estão descrevendo esse movimento. Então eu tenho um campo magnético aqui e eu tenho um campo magnético aqui. Mas aqui dentro, aonde o condutor vai ficar, as linhas do campo magnético, elas são assim, ó. Então aqui dentro, as linhas do campo magnético estarão dessa maneira. E o meu condutor, então, vai estar aqui dentro e vai passar corrente elétrica por ele. Passando corrente elétrica, cria um campo magnético. Dentro de um campo magnético, a interação entre esses campos magnéticos vai fazer com que apareça a ação da força magnética. Então eu vou ligar o regulador de voltagem, vai passar corrente elétrica pelo meu condutor. E ele está inserido dentro do campo magnético desse ímã permanente. Nós também vamos poder exercitar a regra da mão direita espalmada. Porque a regra da mão direita espalmada, a gente tem que os dedos vão indicar o campo magnético. O polegar vai indicar o sentido da corrente elétrica. E o vetor força magnética na palma da mão, direcionado para fora. Para onde a força estiver apontando, eu vou indicar a palma da mão. Consequentemente, o campo magnético vai estar indicado aqui e a corrente elétrica vai estar indicada aqui pelo polegar. Esse é o efeito da ação da força magnética. O meu condutor está vindo para fora. À medida que aparece a corrente elétrica, eu tenho uma voltagem de 4,5 volts e a ação da força magnética, então, está indicada para fora. Invertendo, então, o sentido da corrente elétrica, a força agora está apontando para dentro. Estou com uma corrente elétrica
como se eu pudesse fotografar, né? Parei nesse momento, uma corrente elétrica de 5,14 amperes, 4 volts, e aí a força está atuando para lá. Vamos exercitar a regra da mão direita. A regra da mão direita espalmada. A força está para fora, então a minha mão espalmada está aqui. O campo magnético está para baixo, a corrente elétrica vai nesse sentido, o campo magnético está para baixo e a força então ela está indo para lá. Regra da mão direita espalmada. Invertendo o sentido da corrente elétrica. A mão direita espalmada, a força está para lá, o campo continua para baixo e inverti o sentido da corrente elétrica. Para fora, virei a mão, sentido da corrente elétrica, força para lá, campo para baixo. Mais uma vez. Força para fora, em virtude da interação entre o campo magnético do ímã permanente e o campo magnético criado pela corrente elétrica que passou por esse condutor. Então, para determinar a provável intensidade da força magnética, eu vou tentar colocar essa situação aqui no papel. Então, nesse momento, o meu condutor está em repouso, está em equilíbrio. É claro que ele fica oscilando, como vocês puderam observar. Mas, para determinar essa provável ação da força magnética, vamos pensar num determinado momento, como se a gente pudesse parar a situação e observar. Ele fica oscilando muito, né? A corrente elétrica fica oscilando também. Então, como se a gente pudesse parar, é mais ou menos essa situação, que pode ser essa posição ou pode ser essa posição. Digamos que ele parasse e a gente pudesse então analisar, ou melhor, determinar a provável força. Dessa maneira ele fica parado. Então vamos pensar dessa forma. Eu teria mais ou menos representando aí uma posição de equilíbrio. Essa posição de equilíbrio através da linha tracejada. O meu condutor indicado em vermelho. E aí, num determinado momento, esse ângulo, eu fiz uma estimativa para a determinação desse ângulo. 18 graus. Um valor mais ou menos aproximado. 18 graus. Então, determinar a provável intensidade da força magnética nesse momento. O comprimento desse meu condutor, 6,57 centímetros. Eu peguei uma régua centimetrada e aferi essa medida aqui, que é a parte que fica imersa no campo magnético do ímã. 6,57 centímetros. (5,16 amperes). 5,16
16 amperes. Intensidade da corrente elétrica, 5,16 amperes, o comprimento 6,57 centímetros, o ângulo 18 graus. Está faltando a intensidade do campo magnético. Para determinar a intensidade desse campo magnético, ou uma estimativa para a intensidade desse campo magnético, eu vou utilizar esse sensor de campo magnético. Esse sensor de campo magnético vai me permitir medir a intensidade do campo magnético. Dei um zoom aqui para vocês observarem que ele está aferindo a medida do campo magnético aqui nesse ambiente. E talvez captando também o campo magnético produzido aqui pelo equipamento. Eu não tenho como zerar totalmente. Eu vou tentar zerar, mas ele não zera totalmente. Quero que vocês observem que a medida, a grandeza, né, aqui do campo magnético é em militesla. Militesla. Esse sinal negativo aqui é apenas para diferenciar polo norte e polo sul, não tem influência nenhuma não. Então vamos nos preocupar com a grandeza e a respectiva unidade de medida. Mas tem um detalhe aqui: 1, 2, 3, 4 casas decimais. 4 casas decimais. Então ele é muito sensível, capaz de efetuar uma medida com esta sensibilidade. Então, zerando. Imediatamente ele já começa a ler alguma coisa. Vou zerar de novo. E ele imediatamente começa a ler alguma coisa. É claro que essa pequena medida aqui vai dar uma diferença. Mas como nós temos 4 casas decimais, então dá para a gente pegar o resultado o mais apurado possível. Então, mais uma vez, eu vou zerar e vou aproximar o meu sensor do ímã. Vou tentar zerar. Ficaremos então com essa medida 0,3864 militesla. Então, para efeito de cálculo, poderemos considerar 0,3864. E aí a nossa corrente elétrica, 5,16 amperes, o comprimento 6,57 centímetros, determinar a provável intensidade da força magnética. Nessa próxima demonstração da ação da força magnética, nós temos aqui o terminal vermelho, positivo, terminal preto, negativo. Ainda não tem corrente elétrica. Tem 4,4 volts, essa diferença de potencial. E o meu condutor está aqui. Mas observem que eles não estão fechando contato. Eles só vão fechar contato quando eu encostar esse outro condutor aqui. Assim. Então, quando os dois encostarem, eu fecho o contato e circula a corrente elétrica. A corrente elétrica, então, ela vai passar por esse condutor, vai passar por esse condutor aqui e fechar o circuito. Assim.
Então eu teria um campo magnético aqui, teria um campo magnético do outro lado. Regra da mão direita. Corrente elétrica faz isso, o campo magnético faz isso. Por aqui, corrente elétrica faz isso, o campo magnético faz isso. Do outro lado, corrente elétrica faz isso, o campo magnético fez isso aqui. Agora, no meu ímã permanente, as linhas do campo magnético, elas estão aqui. E aqui dentro elas fazem isso. Esse material tem ferro. Como ele tem ferro, eu consigo prolongar o meu ímã permanente. De tal forma que aqui dentro, as linhas do meu campo, elas vão ficar assim, ó. Então eu tenho aqui um campo magnético constante, uniforme, com as linhas aqui dentro. Aqui fora não me interessa, aqui também nessa região não me interessa. Me interessa aqui dentro. Por quê? Porque eu vou colocar esse campo magnético aqui agora. Vou ter corrente elétrica passando por esse condutor, criando um campo magnético. E vou ter um campo magnético constante aqui dentro. A interação entre esses campos magnéticos vai fazer com que apareça a ação da força magnética. Como eu falei no começo, seria ideal e muito melhor que vocês estivessem diante do equipamento, tocando no equipamento e observando o equipamento. Mas eu aproximei a câmera o melhor possível para que vocês possam se considerar realizando a experiência. Então, nesse terminal vermelho, e nesse terminal preto, tenho aqui a diferença de potencial estabelecida. E com isso, teremos a corrente elétrica passando pelo condutor. Como eu falei aqui, não fecha o contato vai ser fechado por esse outro condutor. E a corrente elétrica, então, passando por esse condutor, ela vai descrever esse movimento aqui. E estando dentro do campo magnético, o campo magnético do ímã está prolongado aqui, a gente vai observar a ação da força magnética, que vai fazer com que o meu condutor se mova podemos exercitar a regra da mão direita espalmada. A regra da mão direita espalmada. O condutor se moveu nessa direção. Então a ação da força magnética está nessa direção. Então
a regra da mão direita espalmada, o vetor, força magnética nessa direção, o campo magnético apontando para baixo e o sentido da corrente elétrica é esse aqui. O sentido da corrente elétrica é esse. Mais uma vez, o sentido da corrente elétrica, o campo magnético para baixo e a ação da força magnética. Eu vou finalizar esse vídeo deixando uma pergunta para vocês. É correto dizer que no interior de um ímã, entre os dois polos, existe uma região magneticamente neutra? Sim? Não? Fica a pergunta aí para vocês.